Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Beyond Governance, um podcast que vem falar de governança corporativa de um jeito informal, abordando temas como riscos, inovação, inteligência artificial, ética e por aí afora. Bom, no último episódio, vamos lembrar, estamos aqui falando de inteligência artificial. No último episódio, nós falamos um pouco sobre a situação da inteligência artificial atualmente, do ponto de vista de avanços tecnológicos, falamos um pouquinho dos jargões, vamos continuar falando sobre isso hoje e vamos falar, como prometido, do status da regulação, né? Nós, no último episódio, já trouxemos esse ponto, que é um ponto muito relevante, que é como é que está a regulação no mundo. Já vou trazer aqui o Leonardo Gatti, que está com a gente nessa temporada, vai ficar conosco aqui a temporada quase que inteira, 5 episódios, e o Leonardo é um especialista na área, além de muitas outras especialidades. Volta lá no primeiro episódio para ouvir o currículo do Leonardo, para ouvir tudo que o Leonardo sabe fazer, mas continua aqui com a gente para ouvir sobre inteligência artificial. Leonardo, tudo bem? Tudo bem, Juliana? Como é que você está? Obrigado por me receber mais uma vez. Eu que agradeço a disponibilidade e a gente tem muita coisa para falar, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pular toda essa formalidade e vou direto ao ponto. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Falamos no último episódio, Leonardo, de o que é a inteligência artificial, sem ciência, que é a capacidade da máquina de ter uma, algo similar à consciência. Falamos do teste de Turing. E aí, eu queria só, para situar todo mundo aqui na mesma página, falar de mais 4 coisas que são palavras ou jargões também da área que todo mundo está falando, está em todos os jornais, está em todas as revistas, todas as discussões. Se fala em modelos empíricos, máquinas probabilísticas, deep learning e opacidade técnica. Bom, eu fiz uma cola aqui do que são essas coisas do ponto de vista mais técnico, tá? Então, Aham, perfeito. modelos empíricos. Bom, a inteligência artificial, pelo visto, está avançando através de experimentação. Quer dizer, não existe uma teoria unificada para o assunto, né? Se eu me expliquei bem aqui, depois o Leonardo acrescenta, me corrige, mas a inteligência artificial ela está avançando através de experimentação. Isso são os modelos empíricos. Além disso, máquinas probabilísticas, ou seja, experimentação através de modelos de probabilidade, certo? É, parâmetros, quer dizer, as máquinas estabelecem parâmetros e hierarquias através de modelos de probabilidade. E o tal do deep learning? O que é o deep learning? O deep learning é uma técnica de aprendizado profundo, quer dizer, é a própria máquina aprendendo consigo mesma o tempo todo. E a opacidade técnica? Ah, esse é o assunto, essa é a polêmica, né, Leonardo? Mas a gente vai Exatamente. chegar nela, a gente vai chegar nela. O que é essa Vamos que opacidade? Vamos, né? O que é essa opacidade técnica? Como é que a máquina funciona? Quais são as correlações que a máquina estabelece? O sistema, né? Quando eu falo máquina, eu estou falando aqui de sistemas de inteligência artificial. Quais são as correlações que que o sistema estabelece? A gente não consegue saber exatamente o que está acontecendo ali. E daí, por isso, se fala em opacidade técnica. Quer dizer, não conhecemos exatamente o modelo, e a discussão vai mais longe. Mesmo quem está desenvolvendo esses modelos é capaz de determinar exatamente qual é o modelo que a máquina está se utilizando, que o sistema está se utilizando para se autoalimentar e para adquirir mais e mais e acrescentar mais e mais e mais conhecimento para no chamado deep learning. Quer dizer, a discussão é bem interessante nesse aspecto, tá?
Mas, sabedores agora desses jargões adicionais, eu vou chegar aqui num ponto, que é o ponto que nós paramos no episódio anterior, que é a evolução da regulação, né? Como é que nós estamos em termos de regulação? Leonardo, conta pra gente um pouco como é que está aí, como é que está isso no Brasil, né? Claro. Juliana, eu só queria, rapidamente, se eu puder fazer uma ponte aqui com o que você acabou de falar, Claro, fique à e eu vontade. queria, para exemplificar o quão complexo esse negócio é, e também quanto isso pode afetar na regulação. O que a gente está falando quando a gente fala de deep learning, quando a gente fala de machine learning e de todos esses processos, né? Até a questão da opacidade técnica. No fim, voltando ao nosso episódio anterior, a gente está falando de mecanismos de aprendizado. E Sim. a pergunta é, você, como é que você aprende? A gente hoje avançou muito na psicologia, a gente descobriu que existem pessoas que aprendem de forma mais visual, pessoas que aprendem de forma mais auditiva, pessoas que memorizam com mais facilidade. E aí, como é que você faz com uma máquina? A metáfora é muito parecida. São diferentes metodologias de aprendizado em que ela vai consumindo dados e gerando novas inferências, assim como a gente tem a sinapse nervosa no nosso cérebro. Às vezes você ouve uma musiquinha de uma fórmula química que você leva para o resto da sua vida. Por quê? Porque você gosta de música, aquilo tem uma rima que é gostosa, que faz você raciocinar naquele tema, e para sempre você vai ter aquele dado imputado ali. E no final das contas, a máquina ela funciona de maneira muito semelhante. Ela começa a criar o que a gente está chamando de redes neurais, né? Aquele raciocínio intercruzado que vai pegar, por exemplo, a informação de quantos dedos tem na mão de uma pessoa e quantos dedos tem no pé, e toda vez que ela vira uma foto de um ser humano, ela lê aquilo e fala: ah, isso aqui é um ser humano porque ele tem 5 dedos na mão e um polegar opositor. E por aí vai. Então, se tudo faz sentido, né, em como a máquina digere aqueles dados para que ela possa chegar a você e você eventualmente fazer uma pergunta: o que que diferencia um primata de um ser humano? E ele poder te dar uma resposta ali tecnicamente correta. Isso leva à questão da opacidade desses sistemas, porque o que, que acontece? Esses dados, de onde eles vêm? E talvez essa seja a maior, talvez o maior desafio da inteligência artificial, porque a origem desses dados pode fazer com que você crie preconceitos, que você propague determinadas visões enviesadas sobre certos temas. Às vezes, uma coisa muito simples, quando você pergunta para a inteligência artificial, me diz quem são os 10 maiores artistas de música da história. Se você for olhar, a maioria dos sistemas ele vai te dar uma lista muito baseada em artistas norte-americanos. Por quê? Porque esses sistemas, grande parte deles são desenvolvidos por empresas sediadas nos Estados Unidos. Então ele vai botar lá que o maior artista da história é, sei lá, Jimi Hendrix, Elvis e Beatles, que talvez seja uma banda muito famosa, nem sempre vai estar no top 10, porque ela é da Inglaterra. Eu estou dando só um exemplo aqui, meio esdrúxulo, mas esses temas que a gente está falando são preocupações da regulação. E hoje, acho que a gente tem E a três gente, desculpa grandes. te interromper, Leonardo, e sim, a gente vai voltar na questão dos vieses, super Uhum. importante, que, claro, é um ponto de muita preocupação aí do ponto de vista de elaboração e desenvolvimento da regulação, mas a gente vai voltar nesse ponto quando a gente falar lá de ética, né? E a gente tem lá na frente um episódio em que a gente vai focar muito na questão da ética da inteligência artificial. Uhum. E aí a gente vai falar bastante de vieses. Então, desculpa lá, Leonardo, continua. Não, imagina. Mas é que, no fim, essas coisas são todas interconectadas, porque a gente, hoje, vamos falar das três principais jurisdições que a gente comentou aqui, e das três posturas bem diferentes entre elas, né? A gente vê a Europa tendo uma postura de sair na frente, assim como ela fez com a GDPR lá atrás, em termos de proteção de dados. Então, hoje a gente já tem o AI Act, e aí acho que seria até bacana te ouvir um pouco sobre essa legislação, mas já tem o AI Act como uma regulação e uma legislação muito à frente do seu tempo, em termos de inteligência artificial e se aproveitando de muitos conceitos e preocupações que também se tinham lá na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Exatamente. Do outro lado disso, a gente tem os Estados Unidos, que tem uma ordem executiva que foi divulgada pelo governo Biden em outubro de 2023, mas uma abordagem um pouco mais fragmentada, assim. Ele deu umas grandes linhas gerais que têm que ser observadas, mas não foi muito detalhado, como foi o caso, por exemplo, do AI Act, né? Em termos de princípios e de
comandos legais ali. E o Brasil, a gente fez uma coisa meio híbrida, né? A gente tem hoje um PL que chama 2338, que é um PL que está em discussão. Uhum. Ele teve um substitutivo em outubro do ano passado no Senado, que foi aprovado até pelo plenário do Senado e agora vai seguir para a Câmara. A gente acredita que ele venha a ser aprovado agora em 2025. Mas, em termos de Brasil, a gente seguiu um caminho meio parecido com a Europa, no sentido de, além de observar muito do AI Act e trazer muitos dos princípios para cá, também se aproveitar muito da nossa legislação de proteção de dados para trazer alguns princípios gerais ali para dentro. E, de novo, né, eu acho que são temas que têm uma grande conexão, porque quando a gente está falando de proteção de dados, a gente volta naquela questão da opacidade dos sistemas. Que tipo de informação alimenta esses sistemas? A minha foto foi utilizada em alguma extensão para programar algum sistema de AI. Os meus dados foram textos que eu divulguei ao longo do tempo em jornal, em artigos acadêmicos que eu publiquei, também estão sendo utilizados para treinar essas AIs. Essa é uma grande preocupação que a gente tem em termos de legislação, porque isso afeta proteção de dados. Então, se a minha foto estiver sendo utilizada pelo sistema, por exemplo, para propagar algum viés negativo, imagina que eu viro no mundo exemplo em toda a inteligência artificial de pessoa feia, né? Uhum. Que quanto de dano isso pode causar para mim, para minha família? E se os meus textos estão começando a ser utilizados e copiados por essa AI para poder tratar, por exemplo, de proteção de dados, desculpa, de inteligência artificial. Sim. Imagina que alguém pega um texto meu e, olha, proteção, inteligência artificial, sem dar crédito nenhum, é isso aqui. E esse conceito fui eu que, de repente, ajudei a criar, a estudar de alguma maneira. Então, esses são alguns exemplos práticos que a gente vê uma tendência que todas as regulações ao redor do mundo estão seguindo, ou seja, de pensar um pouco em dados pessoais e dados pessoais sensíveis para que esses não sejam utilizados por esse sistema. E, de outro lado, o que acontece com a propriedade intelectual? Imagina, hoje você pode pegar uma AI e falar, me escreva um poema como faria, sei lá, Carlos Drummond de Andrade, me escreva um texto como faria Paulo Coelho. E ele vai te reproduzir um texto que se assemelha muito à forma de escrita daqueles autores. É, Isso é válido? Esse tipo de. Até que ponto isso é uma violação ao direito autoral? Até que ponto isso é uma violação à propriedade intelectual? E eu acho que esses são os limites, e eu vejo dois polos dentro dessa discussão. De um lado, até que ponto esse tipo de proteção atrapalha o desenvolvimento da tecnologia, Sim. né? De outro, até que ponto a gente precisa segurar o desenvolvimento da tecnologia para que ela não seja utilizada para propagar a violação de direitos. Eu não falo aqui só de direito autoral, não. Eu falo muito dessa questão de preconceitos, vieses, como a IA, e isso talvez seja uma característica muito interessante, ela tem como propósito de responder tudo aquilo que você pergunta. Ainda que a resposta seja, eu não posso responder isso porque viola direitos, mas ela de alguma maneira vai tentar te oferecer alguma resposta. Uma Nunca vem resposta. em branco. Sim, É, exatamente. e o Aqui a gente receio está falando maior que os. dessa IA generativa, né? E o melhor exemplo disso, só para situar o pessoal, vamos pensar aí nos chats da vida, né? Que a gente começou com um aí que ficou um pouco mais conhecido, que veio ao público em 2023, né? E isso ficou um pouco mais, se tornou popular, que é o ChatGPT, que agora já tem inúmeras versões, versões pagas, etc. Mas já tem outros chats, outras ferramentas aí à disposição que geram informações a partir de dados e com toda essa problemática que o Leonardo tá trazendo aqui para gente. Exatamente, Juliana. E aí a pergunta é, né? Onde está o ponto de equilíbrio entre essas dois polos? Uhum, O que a gente nota em termos de regulação é que a Europa tem uma preocupação de ser um pouco mais restritivo, e uhum, eu não tenho críticas nenhuma a isso, tá? Que é o caminho também que o Brasil está tomando. É. sim. De outro lado, os Estados Unidos têm uma postura diferente. Eles, por enquanto, estão deixando o próprio mercado
se regular. se regular, a autorregulação, né? E é interessante, Leonardo, porque você mencionou agora a Executive Order americana, que é de lá de 2023. Uhum. Eu acho que isso acabou de sair, tá? Essa notícia acabou de sair. Então, assim, ó, novidade geral aqui, tá? Salvo engano, foi o Donald Trump, como todos sabemos, né? Recém assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele revogou esta ordem. Ou seja, o único documento que nós tínhamos em termos em nível federal, né, Federal. Uhum. nos Estados Unidos, a gente já aparentemente já não tem, tá? Eu acabei de ler essa Uhum. notícia vindo para cá, tá, Leonardo? Então, eu É, vou depois dar uma checada se é essa ordem executiva mesmo que foi revogada, mas era a única que tinha aí no âmbito federal, e então provavelmente é isso. Mas esse ponto que você tocou é um ponto super interessante, porque concordo com você, né? Quer dizer, eu acho que na verdade isso é bastante. Há uma concordância geral no sentido de que a Europa ela tem uma tendência regulatória, né? Tanto é que ela saiu à frente, ela já tem uma lei que é o regulamento, que é o que a gente chama aqui de AI Act, que é o regulamento da inteligência artificial europeu, que já está em vigor e que a gente tem ele aí agora cumprindo um cronograma, quer dizer, tem uma série de fases e entrada em vigor de maneira progressiva, né, com relação às obrigações, né, para as partes que são atingidas por essa nova regulação. É, então, assim, a gente tem essa tendência europeia no sentido de regular, e a gente tem essa tendência americana no sentido de deixar o mercado se autorregular, agora com essa novidade que eu acabei de trazer aqui. E a gente tem ali, e aí o Brasil, seguindo um pouco já, como é histórico, né? Segue um pouco, o Brasil segue um pouco essa tendência regulatória da, da Europa. E a gente tem ali, acho que no meio, talvez, entre um extremo e outro, Reino Unido, que está tentando equilibrar um pouco mais entre regulação e legislação, né? Porque muitas vezes a gente ouve, como o Leonardo bem colocou, a gente ouve essa crítica de que talvez a regulação europeia seja pesada demais, talvez haja regulação em excesso, de maneira que isso poderia coibir o desenvolvimento da tecnologia e os Estados Unidos seguem um caminho completamente oposto, né? E que a gente não sabe se é bem assim que as coisas funcionam, mas de qualquer maneira, deixando as polêmicas de lado, né, Leonardo? Só para. mas eu gosto da polêmica, Não é? É legal a porque gente discutir a polêmica, né? É muito bom, mas e é interessante essa discussão, e se você começa também a se aprofundar, assim, é uma coisa muito, muito interessante de você ver porque tem bons fundamentos e boas defesas para todos os lados, né? Mas eu acho exato. que os Estados Unidos têm essa tradição mais liberal e realmente a União Europeia essa tradição mais regulamentadora, digamos assim. Agora, se a gente for falar um pouquinho sobre a legislação, sobre o status da regulação, o que a gente tem, só para também o nosso ouvinte aqui ficar situado? A gente tem o regulamento da União Europeia em vigor, a gente tem um projeto de lei no Brasil, que o Leonardo bem trouxe, 2338, né, Leonardo? Perfeito. Que Uhum. ainda está em votação, quer dizer, ainda não está em vigor, não sabemos ainda se vai ser aprovado na forma como ele está hoje, foi submetido à votação. E a gente tem, Posso, por favor, por só favor. depois eu queria fazer um parêntese sobre o PL 2338, mas termina a sua fala e depois eu. Não, acho que era isso, acho que era isso, Leonardo, que a gente tem, então, o PL 2338 e a gente tem uma regulação, a gente tem algumas discussões no Reino Unido, quer dizer, uma coisa que fica entre um polo e outro. Me diz, Leonardo, Perfeito. PL 2338. Então, o PL 2338, ele acabou passando por algumas mudanças, né? Ele é um PL de 2023, então a gente já está discutindo ele há algum tempo. Muita gente imaginou que no ano passado a gente fosse ter a aprovação do PL, e para
não diria para surpresa, mas a gente teve um substitutivo dele sendo apresentado em outubro do ano passado. Tá. Muita gente conjectura que quando o tema for para a Câmara, que ali a coisa foi ao contrário, né? Primeiro foi para o Senado, agora vai para a Câmara, muita gente conjectura que as Big Techs vão acabar fazendo alguma pressão para que o PL seja um pouco mais light. Porque hoje existe um conceito ali de risco excessivo, que é o risco que a gente busca aqui, de novo, né? Esses riscos de propagação de preconceito, esses riscos de uso de dados que não têm uma origem comprovada e tudo mais, é o que a gente busca combater, mas Sim. a crítica que se tem é que ele foi um conceito extremamente restritivo. Uhum. Então, de novo, né? É um PL que já passou por muitas mudanças, ele foi sendo discutido e alterado ao longo do caminho, teve uma grande mudança nele, eu diria que em cinco grandes temas ali, no final do ano passado, e aqui a gente fala do que são as diretrizes para desenvolvedor de IA, diretrizes para as IA generativas em si, a questão de direito autoral, que é uma preocupação que a gente tem, de proteção do trabalhador, né? Claro. E a gente agora acha que ele pode ainda sofrer algumas mudanças, especialmente para o relaxamento de algumas regras, no que tange a essa questão de aplicações de alto risco ou de risco excessivo, na próxima fase dele, tá? Tá. De novo, às vezes é mais importante a gente ter alguma regulação do que a gente ter regulação nenhuma, porque Ainda que talvez, imperfeita, né? ainda que imperfeita, porque o ponto, Juliana, que eu acho que é mais preocupante é se a gente deixa a coisa correr muito solta depois para a gente regular, talvez seja muito difícil e a gente acabe inviabilizando algumas iniciativas. Então, de novo, né, a gente fica sempre naquele equilíbrio ali entre ser restritivo demais ou ser liberal demais, só que, ao mesmo tempo, quando você é liberal e depois você tem uma atitude mais restritiva, aqueles que moldavam seus modelos de negócio de determinada maneira acabam sendo impedidos de trabalhar no mercado. Ou para poder se adaptar às novas regras, vão ter uma grande trabalho. Então, acho que é importante que que a discussão seja acelerada, porque, de novo, está falando de um PL de 2023 que se achava que a gente teve o curso ano passado, né, em 2024, Sim. cursou em março. A gente achava que em abril, maio, sairia já o projeto convolado em lei. E a gente está aqui em janeiro de 2025 e a coisa não está nem perto de acontecer. Então, o tempo realmente é uma questão essencial aí para essa discussão. Eu quero pegar um ponto que você falou agora, Leonardo, e aí vou trazer aqui. Eu trouxe esse livro aqui, gente, A Próxima Vaga. A tradução, o português, esse português é o português de Portugal. No Brasil, salvo engano, esse livro chama A Próxima Onda, tá? E eu acho Legal. que a versão original, né, em inglês, desse autor, é The Next Wave, alguma coisa assim, tá? Mas eu trouxe ele no último episódio, não comentei sobre ele e vou comentar agora. Porque você trouxe um ponto interessante que me leva ao pensamento aqui da contenção. Esse livro é um livro muito importante, acho que eu diria que uma leitura fundamental para quem está querendo entender um pouco mais sobre a inteligência artificial. Por quê? Porque ele traz o olhar do técnico. Né? Ele traz o olhar. Então, o autor desse livro, na verdade, são dois autores. Um deles é o Mustafa Suleyman, e o Mustafa Suleyman, ele é o cofundador da DeepMind, né? Quer dizer, depois disso Uhum. ele já não está na DeepMind, ahm, mas depois disso ele já fundou uma outra empresa, que até deixa eu dar uma olhada aqui no nome, salvo engano, tem aqui na Inflection AI. E ele traz esta visão, que é muito interessante, é, daquela pessoa que está na produção da inteligência artificial. Quer dizer, não é esse lado aqui que a gente está, que é ou de usuário, né? Ou Uhum. daquelas pessoas que estão aprendendo a legislação, porque é da nossa carreira, né? Da nossa natureza, e estamos aqui aprendendo a legislação para a gente poder fazer nosso trabalho e atender nossos clientes de maneira a, no meu caso aqui, fazer um trabalho de governança corporativa que inclua aí uma governança de inteligência artificial, compliance, etc. E acho Uhum. que mesma linha aí para você. Então ele traz essa visão e o que que ele fala, né? Ele fala da contenção,
né? E aí vem o ponto. É possível conter? É possível conter o avanço tecnológico? Não é possível conter, né? Então, assim, é óbvio que não é possível conter. Se a contenção não é algo possível, então o que é possível? É possível criar mecanismos de controle, né? E daí a importância da regulação que você estava falando e a ausência de regulação, a ausência, e aí pode ser regulação, vamos dizer aqui, a hard law, né? Que é a regulação no âmbito do Estado-nação, legislação, etc. E a soft law, que é a regulação no âmbito das empresas, né? Quer dizer, aquelas políticas de governança, aquelas políticas de compliance, onde você controla o assunto, você cria alguma forma de controle sobre o assunto, né? Para evitar justamente todos os riscos que o Leonardo já mencionou e a gente vai voltar neles aqui mais a fundo, especialmente nos riscos de ética. Então, eu quis mencionar, e ele fala uma coisa, eu anotei aqui em algum lugar, eu quero ler aqui para você, porque ele fala o seguinte, que a inteligência artificial é a ciência de ensinar as máquinas a adquirir as capacidades semelhantes às humanas, tá? Isso que ele diz. E ele diz, e nessa linha, ele está dizendo que justamente contenção não é possível, e ele traz algumas formas quer dizer, deter a onda não é possível, mas algumas formas de controlá-la, como eu coloquei. E uma delas tá aqui no livro dele, super importante, governança. Regulação e governança. Então, nessa linha do que você mencionou, achei importante citar isso para vocês. Quem quiser depois se aprofundar, vou deixar também a indicação da leitura na descrição do canal, tá bom? Leonardo, falamos muito já, né? Ah, não, é pouco. Vamos deixar para o próximo episódio? O que que você acha? Da gente Vamos. deixar um pouquinho para o próximo episódio? Claro, vamos Pessoal, sim. então a gente aqui falou da regulação, a evolução e status da regulação. O que que a gente programou para o próximo episódio? A gente programou como que a inteligência artificial afeta as empresas, né? Passamos pelos conceitos, pelas definições, pelos jargões, passamos um pouco do status da regulação, vamos ainda chegar em discussões acaloradas aí sobre ética, mas antes disso, a gente vai falar um pouco de como que a inteligência artificial afeta as empresas aí no dia a dia. Combinado? Combinadíssimo, Juliana. Obrigado mais uma vez por me receber. Prazer estar aqui. Leonardo, obrigada a você. Até a próxima. Ah, pera, eu não posso esquecer, gente. Como é que é? Como é que é a despedida? Então, vamos lá. Ah, o final. Se inscreve, Compartilha, como é que é? Se inscreve. deixa o like, compartilha no canal do YouTube, nos acompanha nas redes sociais e nos ouçam no Spotify. É isso aí. Obrigada, pessoal. Até a próxima.